Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos contar a história do William. Ele teve 3 EQM, e tirou reflexões profundas sobre vários assuntos. Ele vai contar um pouco o que mudou depois de suas experiências de quase morte, e como ele vê a vida hoje, e também seu ponto de vista sobre outros assuntos. Não esqueça de se inscrever no canal, e deixar seu like para fortalecer nosso canal, e nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Gratidão! A primeira parte da minha experiência, a parte de deixar meu corpo, é praticamente a mesma de todos os livros e palestras que assisti e li. No entanto, durante a minha EQM, o que eu senti e compreendi durante a passagem pelo túnel, ou raio de luz em que eu estava foi bastante extraordinário. Passando por esta área, que parecia não ter fim, mas não era, pude sentir aqueles espíritos que estavam nas sombras. Entendi por que eles não olhavam para a luz, principalmente por causa da doutrinação religiosa que havia vividos na Terra. Eles sentiram que não eram dignos de olhar para a luz por causa das ações que fizeram na existência humana. Ao passar pelo túnel, cheguei ao fim, e vi o jardim mais bonito de todos os tempos. Eu tenho que intervir aqui, eu estive aqui 2 vezes antes, pois esta foi minha 3ª EQM. Tudo o que eu vivenciei daquele lado, tudo o que eu lembro, eu não poderia incluir aqui, seria preciso muita digitação para colocar tudo. Minhas percepções sobre a vida, e sobre o que é a vida a tal ponto que muitas pessoas com quem estive em contato, também levantaram dúvidas, e perguntas que eles têm sobre suas próprias crenças. Não tenho medo da morte ou de morrer. Eu nem me importo como eu vou morrer. Tenho uma promessa feita a mim pelo Criador. No momento em que minha missão nesta existência terminar, partirei imediatamente, e não me importo como vou sair. Eu só quero ir para casa. A única coisa que tenho a acrescentar é que, enquanto estava na minha experiência, tive o prazer de conversar com Jesus. Eu sabia que era Ele, e isso eu nunca posso negar. Também recebi um abraço maravilhoso dele. Senti seu corpo com meu espírito, e há momentos, especialmente quando tenho crises ocasionais de depressão, ainda posso sentir seu corpo físico com a ponta dos dedos, e sei que ele era real e que o que ele trouxe ao mundo foi maravilhoso. Você tem uma compreensão clara de qual é sua missão, e como realizá-la, ou você apenas tem que pensar e sentir o seu caminho da melhor maneira possível? Meu entendimento de qual é minha missão nesta terra, primeiramente foi escondido de mim. Não apenas a meu pedido, mas com minha permissão. Pedi que fosse escondido para não concluir logo. Assim, concordo também que postado de sinalização seria colocado ao longo do caminho, apenas para que eu tenha lembretes de que estou seguindo o caminho escolhido. Você disse que esteve 2 vezes no mesmo lugar em suas experiências de quase morte. Houve diferenças em como você percebeu sua experiência de uma vez para outra? Ou foi tudo essencialmente o mesmo a cada vez? Você sente que recebemos um maior grau de compreensão a cada EQM, ou não? Não houve tantas diferenças, mas o grau de compreensão aumentou mais em cada EQM do que na anterior. Você disse que era um mórmon devoto antes de suas experiências, mas que agora você não pertence a nenhuma religião organizada. Além dessa mudança óbvia, que outras mudanças específicas você fez em seu sistema de crenças como resultado de sua experiência? Por favor, seja o mais explícito possível. Um entendimento do que é a vida e qual o nosso propósito verdadeiramente aqui. Os Mormons acreditam e ensinam que existem aulas e níveis no céu em que seremos julgados e colocados, e somente no nível mais alto podemos ascender para estar com Deus. Com a minha experiência, eu aprendi ou lembrei que não havia aulas ou níveis como eles ensinavam. Mas os níveis são mais de compreensão do que de punição. Faria sentido colocar uma criança de 2 anos com um grupo de pessoas com doutorado?
A criança de 2 anos não entendia. Ainda, aqueles que tenham doutor se humilham com seu nível de compreensão para ensinar, cuidar e ajudar a criança de 2 anos a crescer em seus níveis de compreensão. Antes de ser mórmon, fui criado em um lar metodista pentecostal. Cresci acreditando que Deus Pai era um Deus irado e vingativo, e que Jesus foi enviado para nos salvar da sua ira. Errado. Por uma coisa, Deus não é um Deus irado e vingativo, mas é um Pai amoroso para todos os seus filhos. Quanto a Jesus, uma coisa que os teólogos querem que não sabemos é que, enquanto Jesus estava nesta terra, ele era humano. Todos os principais que ele ensinou fazia como humanos. O casamento na Bíblia onde ele transformou a água em vinho. Este foi seu casamento, se você estudar a história judaica. Como humano, tem esposa e filhos, só não sabemos quem é sua linhagem. Uma coisa que ele me ensinou é que se você luta em tentar fazer todos os principais que ele ensinou, pare. Não faça todos de uma vez. Pegue um e trabalhe nele. Quando se tornar segunda natureza, pegue o próximo, etc. Quando ele disse, estas coisas que eu faço, você pode fazer também, e mais algumas coisas, ele não exagerou, mas é a pura verdade. Uma das outras coisas que ele me disse, que era a melhor forma de o homem saber que não temos que ser salvo. Salvo de quê? Nossa alma já é eterna, sempre será. Nossa alma ou espírito é literalmente um filho de Deus, e como tal é eterno. Quando percebemos que todas as coisas, todas as palavras vêm de Deus, nada é ofensivo a Deus, porque veio de Deus. O que é ofensivo é como o percebemos. A partir disso, parece que temos controle total sobre a maneira como nossa vida se desenrola e se desenvolve. É isso que você queria dizer? Em caso afirmativo, como decidimos qual tempo escolher e em que direção seguir? Temos controle sobre nossas vidas? Essa é a nossa escolha de agência livre. Deus nos deu isso e nunca vai tirar. Em cada coisa que fazemos, temos a escolha de construir ou derrubar. Controlar e manipular ou guiar e deixar ir e deixar outros fazer suas escolhas para suas vidas. A pergunta que você tem, sobre como Deus, o Criador vê alguém que tem que matar por seu país. Essa pergunta também pode ser feita a qualquer um que tenha que tirar a vida de outro para defender seu país ou modo de vida. Quando eu estava do outro lado e estava assistindo a minha revisão de vida, também havia outras perguntas que eu tinha relacionadas a muitas coisas diferentes. E é interessante notar que uma dessas questões foi tirar uma outra vida. Outra discussão foi sobre Adolf Hitler e aqueles como ele que fizeram parte de nossa história, notáveis por suas ações. O que me foi mostrado foi que a cada um de nós, incluindo Hitler, todos foram mostrados o que nossa missão nesta terra implicaria. Vimos tudo o que aconteceria durante a nossa vida. No entanto, também nos foram mostrados vários caminhos que poderíamos tomar ao longo de nossa vida. Nenhum desses caminhos é predestinado. Mas, em vez disso, nós, não Deus, colocamos sinalizações específicas ao longo do caminho para desencadear as decisões que devemos tomar. Às vezes os reconhecemos. Uma coisa que sabemos, quer optemos por vir a esta terra como brancos, negros, orientais, mexicanos, cristãos, judeus, católicos, muçulmanos, hindus ou budistas, também sabemos e percebemos que pode haver momentos em que teremos que defender nosso modo de vida e nossas crenças pessoais, até mesmo ao ponto de tirar uma vida humana enquanto estamos aqui. Essa é a nossa liberdade de escolha. Sabemos também que quando aqui viermos, poderemos ser chamados a exercer o nosso dever de cidadão de um determinado país, de proteger e defender esse modo de vida. Quando se trata de julgar, Deus não julga como muitas religiões praticam, elas fazem um trabalho muito bom em culpar você até a morte. Culpa por olhar para uma mulher ou um homem, por tomar uma bebida, fumar, etc. No entanto, por defender seu modo de vida, você é recompensado e elogiado.
A religião, todas as religiões, foram criadas pelo homem, e o homem é aquele que escreveu e criou as leis que regem como você deve se sentir, o que deve fazer e o que pensa. Deus não é religião, ele é apenas Deus. Ele é o grande eu sou e pronto. Somos uma parte do grande eu sou. Isso nunca vai mudar, não importa o nome que ele usa, ele ainda é Deus. Quando a humanidade tiver a pista de que para parar toda a loucura, simplesmente temos que perceber que Deus é Deus, e que somos todos, literalmente, uma parte de Deus. Nossos corpos humanos podem ser uma parte de nossos pais com todas as suas gerações, mas nosso espírito tem apenas uma geração, você como o eterno Filho de Deus. Quando a humanidade compreender a continuidade da alma, a humanidade também perceberá que não precisamos mais forçar os outros a mudar os pontos de vista individuais, porque isso não importa. Os indivíduos serão aceitos por quem são. Finalmente, não haverá mais mortes, doenças e possivelmente não haverá mais mortes. No entanto, morrer é apenas um renascimento, outra transição desta existência de volta à existência de onde viemos. Então, de volta à sua pergunta. Deus não julgará aqueles que tiveram que tirar a vida para defender a si mesmos ou ao seu país. Se um indivíduo tem culpa por uma ação, é seu próprio autojulgamento. Antes de terminar isso, deixe-me tentar compartilhar uma pequena parte da minha EQM com todos. Ao passar pelo túnel, pude sentir os espíritos que estavam nas sombras além do túnel de luz. Eu podia sentir o tormento, o medo, a culpa e a vergonha que eles estavam sentindo. Perguntei aos meus guardiões como Deus poderia condenar esses espíritos a este reino. Foi-me dito que Deus não os colocou lá, eles se colocaram lá. Perguntei o que eles queriam dizer com isso. Vou ser um pouco franco aqui. Muitas vezes as religiões ensinam que ações e palavras podem admitir ou impedir uma pessoa de entrar na presença de Deus. Esses tipos de ensinamentos ensinam culpa e vergonha. Por exemplo, se você disser as palavras merda, droga ou inferno, essa alma não será digna de estar na presença de Deus. Se uma pessoa escolher viver um estilo de vida diferente da norma, muitas religiões irão expulsar o membro do grupo, tornando-o bode expiatório, e lembrando ao resto da congregação como esse indivíduo será lançado no inferno, e nunca verá a luz de Deus. Quando estive na presença do meu Criador, fiz coisas em minha vida que não eram a norma, mas não senti vergonha por elas, apenas me senti amado. Enquanto estive lá, pude rever 4 velhos amigos que tive nesta terra. Esses amigos foram todos mortos em um acidente de carro depois de terem sido atropelados por um motorista bêbado. Alguns pensariam que estava tudo bem porque eles foram mortos inocentemente. O motorista bêbado também foi morto. No entanto, ele também estava lá. Por quê? Porque todos os caras o perdoaram por suas ações. Todos os 5 sabiam e concordavam que suas missões nesta terra terminaram naquela noite em particular. Eu também esqueci de mencionar, os meus 4 amigos não deveriam estar no céu, porque a religião os condenou ao inferno. Todos os 4 nesta terra tinham sido gays. Eles não tinham vergonha ou culpa por seu modo de vida. A sociedade tinha vergonha e culpa. Esses eram grandes caras, eles nunca machucaram outro ser humano. 3 deles até tinham irmãos mais novos, e eles nunca os molestaram ou profanaram, na verdade eles os protegeram, até o dia em que morreram. Quando passamos para aquele lado, quando Jesus foi para os presos, ele estava falando daqueles que estavam nas sombras. Aqueles por sua culpa e vergonha sentiram que eram indecentes e incapazes de serem amados por Deus. Eles são quem somos para ajudar, ensinar aqueles que permanecem torturados nas sombras a despertar e perceber que sua turbulência não era necessária. Deus é puro amor. As experiências que essas almas tiveram na Terra foi apenas isso, uma experiência e parte de sua missão. Quando aprenderem a deixar de lado a culpa e a vergonha, retornaram à luz.
Espero que isso ajude e tente responder suas perguntas.